Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Gilberto Vitória e esse é o canal Investidor Inteligente. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 4 fundos imobiliários que estão sendo negociados abaixo do preço que ele realmente vale, que estão com PVP menor que 1, que estão baratos, que estão na pichincha. Não é uma pichincha, aquela pichincha, mas ele está sendo vendido por um preço mais baixo do que realmente ele vale. Se você gostou desse assunto, então fica comigo aqui até o final, beleza? Antes de eu te falar os 4 fundos imobiliários que estão sendo negociados abaixo do preço que eles realmente valem e que, na minha opinião, são ótimos investimentos, deixa eu te falar que esse vídeo não é uma recomendação de compra. Leve esse vídeo apenas como um material educativo, como uma forma de despertar a sua curiosidade para os seus estudos referente aí aos fundos imobiliários, beleza? Antes de investir em um fundo imobiliário, eu analiso alguns critérios, como por exemplo, o preço por valor patrimonial, a negociação diária, o dividend yield, o número de cotistas, a quantidade de ativos. Eu não invisto em um fundo imobiliário que seja monoativo ou que seja monoinquilino, por exemplo. Eu não invisto em um fundo imobiliário que tenha um PVP de 1.2, por exemplo, 1.3. 1.1 ainda dá para segurar, mas 1.2, 1.3 eu já considero caro. Então, os fundos imobiliários que eu vou mostrar para vocês hoje, eles atendem a esses pré-requisitos. O primeiro fundo imobiliário é o HGRE11, que é um fundo imobiliário de lajes corporativa. Ele tem uma negociação diária de mais de 25 mil cotas. O último rendimento dele foi de 97 centavos, o que dá um dividend yield de 0,62%. Ele tem um dividend yield acumulado dos últimos 12 meses de 5,37%. O patrimônio total dele é de 2 bilhões. O valor patrimonial por cota é de R$ 172,12 e a última negociação dele foi de R$ 150, o que dá um PVP de 0,87, ou seja, ele está sendo negociado abaixo do valor que ele realmente vale. Esse fundo imobiliário ele tem 21 ativos em 4 estados e ele tem 103 mil cotistas. Então esse fundo imobiliário ele passa com folga aí nos meus pré-requisitos. Então eu considero esse fundo imobiliário como sendo um fundo imobiliário muito bom, que vale a pena o estudo aí agora para o ano de 2021. Agora vamos para o próximo fundo imobiliário, que é o MGFF11, que é um fundo que investe em outros fundos, ou seja, é um fundo de papel. Ele tem investimentos em outros fundos imobiliários. Ele teve uma negociação diária de mais de 31 mil cotas. O último rendimento foi de 60 centavos, o que dá um dividend yield de 0,69%. O dividend yield acumulado dos últimos 12 meses é de 8,23%. Ele tem um patrimônio líquido de 810 milhões. O valor patrimonial dele é de R$ 89,32 e a última cotação foi de R$ 84,79, o que dá um PVP de 0,95, ou seja, ele também está sendo negociado abaixo do valor que ele realmente vale. Ele possui mais de 50 mil cotistas. O nosso terceiro fundo imobiliário é o VISC11, que é um fundo de gestão ativa do setor de shoppings. Esse fundo imobiliário ele teve uma liquidez diária média dos últimos 30 dias de mais de 40 mil negociações. O último rendimento dele foi de 55 centavos. Ele tem um dividend yield acumulado dos últimos 12 meses de 3,60%. O patrimônio líquido dele é de 1,7 bilhões. Ele tem um valor patrimonial, ou seja, um valor patrimonial por cota de R$ 119,26 e ele está sendo negociado com um PVP de 0,97%, ou seja, ele também está sendo negociado abaixo do preço que ele vale. Esse fundo imobiliário tem 181 mil cotistas, um pouco mais de 181 mil cotistas, e ele possui 15 ativos em 10 estados. Esse fundo imobiliário é um fundo de shoppings. Como vocês sabem, os shoppings no ano de 2020 sofreram bastante com esses eventos, os últimos eventos mundiais. Os shoppings sofreram bastante, então isso prejudicou bastante o dividend yield desse fim.
Porém, se você dá uma analisada mais de perto, você vai ver que ele já está retomando aí a distribuição de dividendos a partir do mês de setembro, que os shoppings começaram a funcionar. Ele já começou a aumentar aí a distribuição dos seus dividend yield. Então, talvez se tiver aí uma segunda onda desses eventos aí agora no ano de 2021, os shoppings possam também continuar um pouco sofrendo ainda um pouco mais, mas eu acredito que a recuperação aí no médio e longo prazo vai acontecer. Então eu tenho uma posição lá no VISC11 e vou sim manter essa posição lá no VISC11. Se houver oportunidades, eu vou aumentar mais ainda a minha posição, mas lembre-se que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra, beleza? Eu não quero simplesmente que você copie os ativos que eu vou mostrar aqui e saia por aí investindo o seu dinheiro. Eu quero que você pegue e vá analisar e vá estudar e vá escolher os seus próprios ativos, porque talvez a minha estratégia não seja a sua estratégia, não sirva para as suas estratégias, para os seus objetivos, beleza? Agora vamos lá para o nosso quarto fundo imobiliário, que é o HGCR11, que é um fundo imobiliário de recebíveis, ou seja, ele também é um fundo do tipo de papel. Ele é um fundo que tem recebíveis, certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, os famosos CRIs. Esse fundo teve uma negociação média diária de mais de 16 mil negociações. O último dividend yield dele foi de 73 centavos, o que dá um dividend yield dos últimos 12 meses acumulado de 6,43%. Ele tem um patrimônio líquido de 1,3 bilhão e um valor patrimonial por cota de R$ 105,92. Ele está sendo negociado com um PVP de 0,98%, ou seja, ele também está sendo negociado abaixo do preço que ele vale, abaixo do valor do seu patrimônio. Ele está descontado, ele está barato, não tão barato, né? Só 0,2% mais barato do que o que ele vale, mas ainda está barato. Esse fundo possui mais de 61 mil cotistas, então esse também atende aí aos meus requisitos. Então esses aí foram os 4 fundos imobiliários que, na minha opinião, vale a pena estudar um pouquinho mais e talvez colocar eles na carteira ou também aumentar aí a posição. Mas lembre-se, essa é a minha opinião baseada nos meus critérios, beleza? Estude você e você decida, porque ninguém melhor do que você para cuidar do seu dinheiro. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, comente aí embaixo qual o seu fundo imobiliário preferido, deixa aí que eu quero muito saber a sua opinião também, beleza? Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.